Bom dia, juventude. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos na Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 7. Abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 3. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque nós vamos voltar e vamos ler alguns versículos durante a lição. Mas nós vamos falar hoje sobre a paixão de um missionário. E, logicamente, esse missionário é o apóstolo Paulo. E diz assim lá no verso 20 e 21 do capítulo 3 de Efésios: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, esta carta de Efésios foi escrita na prisão em Roma. Além desta carta de Efésios, também foram escritas na prisão a carta de Filipenses, de Colossenses e também de Filemão. E Paulo, aqui no capítulo 3, ele descreve como está comprometido com a missão entre os gentios, né? Então, ele se sente preso a eles pelo amor, com o propósito de fazê-los membros da família de Deus, além de perceber a grande responsabilidade otorgada pela graça de Deus em favor deles. Então, o próprio Senhor o comissionou como apóstolo dos gentios, né? Então, a paixão de um missionário, em primeiro lugar, compreende sendo Paulo a resposta de Deus para os gentios. Lá no capítulo 3, versos 4 a 7, vai dizer mais ou menos assim: Pois, segundo a revelação, me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então percebam de uma forma muito clara, né, que aqui Paulo está falando sobre a revelação do Evangelho, e Paulo sendo a resposta aos gentios, né? Continuando no verso 5, ele vai dizer: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos apóstolos, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, Paulo aqui vai reconhecer que foi graça de Deus no qual ele foi escolhido para falar o Evangelho aos gentios. Os irmãos sabem que antes disso, né, os discípulos tinham grande dificuldade de falar do Evangelho aos gentios. Pedro mesmo teve que ser convencido por Deus para falar a um gentil quando Deus deu um sonho para que ele comesse comida não purificada ou não pura, né, animais impuros. E aí Pedro mesmo disse: eu nunca comi animais impuros, eu não vou comer. E aí o Senhor vai responder: não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Então, na realidade, o que ele estava dizendo para Pedro naquele momento é que o evangelho precisava ser falado também aos gentios, né? Porque os gentios também precisavam ouvir de Jesus Cristo, precisavam também se converter. E eles estavam muito fechados nessa questão. Então, Paulo, ele se levanta para, nesse momento, realmente falar do evangelho. E quem vai escolher é o próprio Deus. Então, Paulo destaca para os seus leitores a relevância do mistério revelado, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, os mistérios divinos na Bíblia são verdades espirituais conhecidas somente por meio da revelação do próprio Deus. Então, ele os revela translucidamente, ou seja, de forma clara aos seus. A compreensão desse mistério em primeiro lugar, a revelação. Então, o mistério foi revelado a seu próprio tempo e se fez conhecer. E em seu ápice, em Cristo, onde todos os povos se tornariam benditos, como diz lá em Gênesis 12, 13. Se bem que lá diz de uma forma clara, né? Ou seja, todas as famílias da terra seriam abençoadas.
Então, o evangelho chegaria a todas as pessoas, e não somente aos judeus, não somente ao povo de Israel. Mas também a compreensão desse mistério é espiritual. Então, o mistério foi revelado pelo seu espírito. Ele não acontece a partir da mente humana. Ninguém pode gritar como Arquimedes de Siracusa: Eureka, eu descobri, eu achei, né? Como um esforço do raciocínio ou da sensitividade. Ou seja, na realidade, foi Deus que planejou a salvação do homem. Então, Deus é que conduziu toda a história para que Cristo viesse ao mundo e morresse por todos os pecadores. Em terceiro lugar, a compreensão desse ministério é oficial. Por que é oficial? Porque é como se disséssemos assim, bom, agora vai, agora existem agentes oficiais para anunciar o evangelho. Então, o mistério foi revelado por seu Espírito aos santos apóstolos e profetas, de forma oficial. Agora, eles, através deles, o evangelho chegaria a todo mundo. Então, ele tem como instrumento homens santos, apóstolos e profetas. A sua missão entre os gentios tinha o respaldo dos líderes da igreja e as escrituras que chancelavam sua missão entre os gentios. Assim, em quarto lugar, a compreensão desse mistério é a graça de Deus. Então, a graça de Deus atingiu também os gentios. O mistério revelado mediante o evangelho para os gentios serem também co-herdeiros com Cristo, das bênçãos e responsabilidades, membros do mesmo corpo, um só povo em Cristo Jesus, co-participantes da promessa, tudo isso eram bênçãos da graça de Deus também dada aos gentios, e não somente o povo de Abraão, mas todos os povos. Assim, em segundo lugar, a paixão de um missionário compreende o privilégio recebido de Deus. Lá em Efésios capítulo 3, versos de 8 a 10, diz o seguinte: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo, então, aqui reconhecia que não eram suas qualidades humanas que o faziam apóstolos entre os gentios. Ele era o que era pela graça de Deus, tanto que ele vai dizer que isso foi concedido pela graça, e ele reconhecia que era o menor dos apóstolos, né? Em outra carta, ele vai dizer que é um apóstolo abortivo. Então, na realidade, isso foi dado ao apóstolo ao anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, como diz lá no verso 8. Então, no ponto de vista de qualquer RH administrativo de uma empresa, Paulo não possuía o perfil adequado para preencher satisfatoriamente o trabalho a ser desenvolvido. Na verdade, a graça divina tem sua ênfase na incapacidade humana e plena suficiência em Cristo, em nós e por meio de nós. Então, é Deus que opera tudo o que Ele deseja na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Na igreja, ele tem um propósito. A multissabedoria de Deus se torna conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Então, a multiforme sabedoria de Deus é refletida na igreja e pela igreja, fazendo-se conhecer aos seres celestiais que aprendem a respeito de Deus e de suas ações nos homens. Que coisa extraordinária, né? Então, os próprios seres celestiais aprendem as ações de Deus quando Deus age através de nós e por meio de nós. Mas a paixão de um missionário, em terceiro lugar, compreende os motivos de oração de Paulo pela igreja. O amor de Paulo é tão grande que ele se preocupa com a igreja de Éfeso e vai orar por essa igreja. Lá no capítulo 3, versos 14 a 19, diz o seguinte: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, Paulo, ele aqui não está ensinando sobre a maneira de orar, ou seja, não, que vocês têm que orar exatamente de joelhos. Não, ele não está ensinando isso, mas ele está falando sobre os motivos da sua oração. Todavia, uma pessoa de joelhos em oração quer dizer em humilhação, em submissão, em adoração e reconhecimento da autoridade divina. Mas não importa se você está de joelhos, se você está em pé, ou se você está deitado, ou se você está sentado. O importante é ter um relacionamento com o Senhor. Mas, mesmo sendo um estereótipo, né, isso é um indicador da nossa relação com Deus. Os motivos de oração são pertinentes e é uma questão de sobrevivência espiritual da própria igreja, da igreja de Éfeso. E quais são os pedidos de Paulo? Quais são os pedidos que Paulo faz à igreja de Éfeso? Primeiro, fortalecimento espiritual. Lá no verso 16 ele vai dizer: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu espírito no homem interior. Então, aqui existe uma guerra espiritual contra a vontade de Deus em nossa vida. E só podemos vencê-la sendo fortalecidos pelo Espírito de Deus em nós. E por isso Paulo vai suplicar, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Então percebemos que a ação do Espírito Santo é para que Cristo habite em nossos corações, em nossas vidas. A nossa natureza pecaminosa dioturnamente tenta usurpar o trono de Cristo em nossa vida. O nosso eu quer sempre ser mais do que Deus. A ideia de habitar no grego aqui é kotaikazai, é morar permanentemente, em definitivo. Então, na realidade, o que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo precisa morar em nós de forma definitiva para que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Porque de outra forma seríamos fracos. Então Paulo clama aos irmãos de Éfeso: sejam vocês fortalecidos espiritualmente através do seu relacionamento com Deus. Né? Mas ainda, em segundo lugar, Paulo vai estar orando pelo fundamento espiritual do povo de Éfeso. Lá no verso 17, ele vai dizer: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. É como se fosse uma árvore com raízes profundas. A alegoria de Paulo para ensinar sobre os fundamentos é bem compreendida, né? Para que vocês sejam arraigados e alicerçados. Arraigados aqui é preso, como as plantas que fixam suas raízes em seu habitat. Então, crescer sem raízes é investir em sua própria queda, pois os galhos, as folhas serão elementos que, durante a tempestade, vão cair tudo, vão cair das árvores, porque não há raízes profundas. Você não consegue pegar o alimento da seiva que vem de Jesus Cristo, que leva para Jesus Cristo, para as folhas, e as folhas vão dar flores, e das flores frutos, e para que você realmente frutifique. E essa frutificação é que será uma bênção na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa do fundamento espiritual. O alicerce é a construção principal de um edifício, pois sem fundamentos, por mais belo e imponente que seja esse edifício, ele vai ruir. Vida cristã é segura não no que está à vista, né, naquilo que você pode ver com os olhos, mas aquilo que você aprende na palavra de Deus, através da oração, da leitura da Bíblia, né, aliados a uma vida íntegra em amor. Isso vai nos fixar a rocha que é Jesus Cristo.
E isso sim que vai ser uma bênção, na minha vida e na sua vida. E é por isso que isso tem que ser feito de forma diária. Não é apenas uma vez por semana ou quando der. Né? O nosso relacionamento com Deus, o nosso fundamento com o Senhor, precisa ser feito de forma diária para que haja um crescimento espiritual. Mas, em terceiro lugar, Paulo está orando pela compreensão espiritual dos irmãos de Éfeso. Lá no verso 18, ele vai dizer: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então ele vai dizer aqui que as coisas espirituais vão se discernir espiritualmente. As maravilhas de Deus não são conhecidas pela capacidade acadêmica, teorias e conceitos de ícones da ciência humana. Apenas a mente espiritual pode perceber a ação imensurável do amor de Deus. Compreender aqui a largura, o comprimento, a altura e a profundidade é conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ou seja, vamos nos aprofundar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, através das nossas próprias vidas. Você vai ter uma vida espiritual e através dessa vida espiritual você vai se aprofundar e você vai começar a compreender de forma clara. Por isso, aqui Paulo vai dar uma alegoria de forma tridimensional, ou seja, largura, comprimento e altura, daquilo que você precisa entender do amor de Deus. Você vai conseguir compreender a própria vontade de Deus, e é por isso que nós precisamos sempre nos aprofundar na palavra do Senhor. Mas, em quarto lugar, Paulo ele está orando pela plenitude espiritual da igreja. Lá no verso 19, ele vai dizer: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Então, existe um propósito de tudo isso, né? Ou seja, o fortalecimento vai levar ao fundamento espiritual, onde você vai ter uma compreensão de tudo aquilo que Deus quer na sua vida, e isso vai te dar plenitude, você vai ser cheio do Espírito Santo. Então, plenitude quer dizer estar pleno, completo. Sua oração chega então ao ápice, pois o fortalecimento, fundamento, conhecimento tem esse propósito, a vida de um cristão, e isso é imprescindível. Percebam, irmãos, aqui a paixão de um missionário. Paulo orou, Paulo buscou a presença do Senhor através do fortalecimento espiritual da igreja, através do fundamento espiritual da igreja, através da compreensão espiritual da igreja, através da plenitude espiritual. Então, o desejo dele é que a igreja de Éfeso atingisse a plenitude do Espírito. E esse também é o nosso desejo, que a Igreja Batista da Graça, que a juventude seja plena espiritualmente, atinja a plenitude espiritual, sejam cheios do Espírito Santo e assim derramar virtude diante das pessoas, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. E não por nossos méritos, irmãos, mas é porque Cristo habita em nós e as pessoas precisam ver Jesus em nós. E através disso, com certeza, as pessoas vão se converter. O que Paulo está propondo à igreja é que os irmãos de Éfeso tenham uma vida espiritual que venha a durar a vida inteira. A Bíblia chama isso de santificação. Então, o caráter de Cristo sendo esculpido em nós pelo seu Espírito Santo. Na eternidade, tudo vai se consumar, pois lá na glória nós o veremos assim como ele é, e como ele, assim também seremos, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, a lição em foco faz uma pergunta importante: a origem do poder da oração. Qual é a origem do poder da oração? Seria na forma ou na quantidade de palavras? Com certeza que não. Oração é comunhão. Se a temos, é por Cristo. Se nós oramos, é porque nós amamos a Deus, porque queremos conversar com Ele, porque sentimos vontade de falar com Deus. Não está em nós o mérito das orações respondidas, mas na infinita graça e misericórdia divina. Sua graça não anula um bom tempo de joelhos, a sós com Deus. É lógico, né? Nós precisamos
ter esse relacionamento com o Senhor. Isso porque Ele nos ouve. Seja de joelho, seja sentado, como eu disse, seja deitado, você precisa ter relacionamento com Deus. E Ele nos ouve pelo seu eterno plano. Por isso que Ele nos ouve. No verso 11 do capítulo 3, vai dizer exatamente isso, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o plano de Deus é a eterna comunhão com os mortais, dando-lhes vida eterna. Então, ele mesmo idealizou e executou por sermos incapazes de fazer. Então, ele fez. Tudo ele planejou para que venhamos a ter essa comunhão com Deus. E em nome de Jesus Cristo. Né? Ele nos ouve em nome de Cristo. Lá no verso 11 vai dizer também isso, né? Que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não podemos esquecer que todo plano de Deus tem uma centralidade, e a sua centralidade é Jesus Cristo. E é por meio dele e através dele que nós nos chegamos a Deus. Ele nos ouve também por ser o nosso Senhor. O nosso Deus, no verso 11, vai dizer que ele é o nosso Senhor. Não devemos esquecer quem é Deus em nossa relação com ele, pois somos servos e não senhores. Nós não determinamos nem reivindicamos alguma coisa. Nós somos servos do nosso Senhor. E por isso nós nos humilhamos, nós pedimos as suas misericórdias sobre a nossa vida. Então, precisamos também entender isso. Ele nos ouve porque também temos livre acesso a Deus. No verso 12, ele vai dizer, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, o sangue de Jesus nos dá livre acesso, o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida nos dá livre acesso ao trono de Deus, ou seja, ao Santo dos Santos. Hoje nós temos um novo e vivo caminho. Antes, o Santo dos Santos estava fechado no Velho Testamento. Nós não tínhamos acesso a nos dirigir a Deus. Somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Hoje nós podemos entrar todos os dias e temos este privilégio que as pessoas do Velho Testamento não tiveram, e nós temos esse privilégio de sermos reconciliados com Deus. Porque também ele nos ouve, nós temos confiança pela fé. No verso 12 ele vai continuar, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Então, claramente nossa confiança não está fundamentada em nossos méritos, mas na confiança que advém da fé em Cristo, naquilo que ele fala, naquilo que ele falou, e isso nos dá certeza plena que ele está nos ouvindo, e que com certeza a nossa confiança é aumentada quando temos experiências com Deus. O apóstolo aqui demonstra a preocupação que os seus não venham a se esfriar na fé, mediante a dificuldade de suas prisões. Por isso lembra a eles porque está sofrendo. A expressão minhas tribulações em seu favor, porque elas são uma glória para vocês. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou aqui porque eu falei do evangelho, e por isso estou preso, mas isso é glória de Deus e graças a Deus, e ele sente alegria de estar preso em favor do evangelho. E isso é para que eles se alegrassem e não se entristecessem, e nem se esfriassem na fé, mas que isso servisse de fortalecimento para as suas vidas. Mas que atitude nós devemos tomar diante de tudo isso que nós estudamos hoje? Desfecho dessa magnífica oração do apóstolo no capítulo 3 trata de 2 pontos muito importantes. Em primeiro lugar, Deus responde as nossas orações. E em segundo lugar, que quem é digno de glória para sempre. Então, algumas vezes nos saltam os olhos nessa primeira parte. Deus é o tema central de sua oração. Essa é a marca da verdadeira oração que evidencia o que Deus é. Deus é onipotente para fazer qualquer coisa. Ele faz o impossível. Deus é piedoso, misericordioso para fazer o que lhe pedimos, pois ele nos ouve. Deus é onisciente para saber os nossos pensamentos, ou seja, até mesmo aquilo que nós apenas imaginamos lá no fundo do nosso coração. Ele é onisciente para saber o que vai lá dentro do nosso ser. Deus é surpreendente e age de maneira superabundante
pois sempre faz mais infinitamente do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então, qual é a atitude que nós devemos tomar? De comunhão e relacionamento com Deus. Assim como Paulo se preocupou em orar, em buscar a presença de Deus em favor dos irmãos de Éfeso, nós também devemos nos preocupar constantemente em orar uns pelos outros, nos fortalecer o nosso espírito. E como Paulo mesmo disse, né, buscarmos fortalecimento espiritual, compreensão espiritual de tudo que está acontecendo na nossa vida, fundamento espiritual, se fundamentar na palavra de Deus e ter plenitude do Espírito através da comunhão que temos com Deus. E com certeza, eu e você seremos uma grande bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Seja bênção, seja uma pessoa que realmente retrate a vida de Cristo em você. Isso vai ser uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. Não deixe de falar de Jesus, não deixe de testemunhar. Né? Às vezes a gente fica um pouco preocupado com a situação que está acontecendo no nosso mundo. Né? Será que isso não vai acabar nunca? Né? Ou será que o Covid-19 vai continuar durante muitos anos ou meses? Aí anos não, né? Pastor, por favor, anos eu não quero. Basta esses meses já. É claro que tudo depende da vontade de Deus, mas a verdade é que nós precisamos confiar no Senhor. A nossa mente e o nosso coração precisa se proteger em Deus. Deus, independentemente se vai ser alguns meses, algumas semanas ou até anos, isso pode acontecer. A gente não sabe os planos do Senhor, mas nós devemos confiar em Deus. E com certeza, se essas coisas acontecerem, o Senhor vai nos fortalecer, vai fortalecer o nosso espírito. Não tenha medo disso. O Senhor nos fortalece. A gente não sabe como ele faz, mas ele faz de forma extraordinária, onde o nosso coração sente paz e tranquilidade em tudo que ele está fazendo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha esse relacionamento que tanto precisamos que as pessoas busquem para serem cheias do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.